Pronto, começou a gravar. Gente, vamos fazer aqui um resumo bem rapidinho para vocês de constitucionalismo norte-americano, né? Que na sequência cronológica é o segundo assunto que nós vemos quando estamos estudando constitucionalismo moderno, tá bom? Gente, eu coloquei aqui alguns aspectos históricos que vocês precisam entender, saber para se situar no tempo e entender um pouquinho do surgimento do constitucionalismo norte-americano. O primeiro tópico que vocês precisam saber é que as colônias, né, as 13 colônias, elas foram sendo desenvolvidas, povoadas durante o século XVII, tá? As primeiras colônias que foram feitas, né, povoadas pelos ingleses, decorreu de uma consequência que estava ocorrendo na Inglaterra, dentro do território inglês. Por quê? Porque na Inglaterra, principalmente no século XVII, o que estava ocorrendo no território, né? Basicamente, um caos religioso. Eu tinha várias religiões de cunho cristão. Eu tinha protestantes, eu tinha católicos, eu tinha anglicanos, tá? E aí, o que ocorreu, né? O que isso causa? Basicamente, a perseguição de um grupo a outro grupo religioso. E aí os católicos, primordialmente nessa época, estavam sendo perseguidos dentro do território inglês. E aí eles começaram a sair da Inglaterra e ir para a América do Norte, né? E, consequentemente, formar aí as colônias, tá bom? Diante disso, com a formação das colônias durante o século XVII, tá? E início do século XVIII, é importante pontuar, tá? Que essas colônias, as 13 colônias, elas tinham uma boa comunicação, elas tinham uma boa relação, elas eram fiéis à metrópole. Só que isso ocorreu só até meados do século XVIII, né? Por quê? Porque a Inglaterra, ela passou por um período de guerra em meados do século XVIII, a conhecida Guerra dos 7 Anos, né? Que ocorreu de 1756 a 1763. E apesar dela sair vitoriosa dessa Guerra dos 7 Anos, tá? A Inglaterra saiu vitoriosa. A gente sabe que guerra gera muitas crises, né? Crise econômica, crise social, crise política. E aí o que ocorreu? A Inglaterra começou a aumentar os impostos sobre as colônias, né? O que aumentou consideravelmente a insatisfação dos colonos frente à metrópole. Então, por exemplo, foi instituído a lei do chá, né, a lei do selo, a lei do açúcar. Todas essas leis aumentavam os impostos sobre as colônias, né, e que desencadearam aí e aceleraram o processo de independência dos Estados Unidos, porque os colonos ficaram insatisfeitos frente às tomadas de decisão da metrópole da Inglaterra em relação a eles, né, porque basicamente eles estavam pagando o pato, digamos assim, da guerra, né, que a Inglaterra se envolveu. Então, diante disso, foi feita, né, uma reunião entre os colonos em 1774, né, que é conhecido como o primeiro Congresso da Filadélfia. Esse congresso ele tinha como objetivo dialogar com a metrópole, dialogar com a Inglaterra, fazer com que a Inglaterra reconsiderasse as medidas tomadas, reconsiderasse os aumentos dos impostos, né, que estavam ocorrendo sobre as colônias. E é importante ressaltar que nesse primeiro Congresso da Filadélfia, que ocorreu em 1774, ele não tinha um caráter separatista, tá? Ele tinha um objetivo, na realidade, primordial, de fazer com que a Inglaterra reconsiderasse os impostos que estavam sendo instituídos, né, os aumentos de impostos que estavam sendo instituídos sobre as colônias. Só que a Inglaterra não atendeu os pedidos dos colonos e aí, com toda essa instabilidade de relação com a metrópole, as colônias, em 1776, se reúnem novamente, né, no intitulado e conhecido Segundo Congresso da Filadélfia. Dessa vez, esse congresso já tinha como objetivo a conquista pela independência e foi inclusive nesse congresso que Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência, né? O fato, a Declaração de Independência
que ocorreu em 1776, não foi aceita logo de cara pela Inglaterra, né? Inclusive foi travada uma guerra entre as 13 colônias e a Inglaterra. As 13 colônias, inclusive, contou com o apoio francês para ganhar essa guerra frente à Inglaterra, né? E esse reconhecimento da independência das 13 colônias, esse reconhecimento da independência, né, das 13 colônias em face da Inglaterra se deu somente em 1783, tá? Quando a Inglaterra reconheceu formalmente, por meio do Tratado de Paris, a independência estadunidense, tá bom? E aí, gente, vocês precisam entender como é que essas 13 colônias, agora independentes, frente à metrópole, em frente à Inglaterra, certo? Se organizaram, né, durante um período. Porque a gente sabe que a Constituição dos Estados Unidos só veio em 1787, mas a independência se deu em 1776, né? E aí, gente, é importante vocês entenderem que quando ocorreu a independência, cada colônia se declarou um país independente, um país soberano. Então, as colônias, né, elas começaram a se organizar como uma confederação, tá? Na confederação, os membros possuem soberania, ou seja, cada um é um país independente. E o documento que une os membros de uma confederação é um tratado, tá? Só que essa forma de organização, essa fórmula adotada, foi tida como insatisfatória e mostrou-se frágil, tá bom? Por que mostrou-se frágil? Por que se mostrou insatisfatória? Simplesmente pelo fato, tá? De dois pontos primordiais. O primeiro ponto, por questões econômicas e mercantis, porque ficava um pouquinho difícil, né, comercializar na região, porque cada colônia daquela era uma colônia independente, né? Então, ficava um pouquinho difícil a comercialização entre eles, tá? Entre essas colônias. E outro aspecto é por questão de proteção, por questões de guerra. Porque vamos imaginar uma pequena colôniazinha daquela, agora país independente, né, sendo invadida e, consequentemente, tendo uma guerra interna dentro delas. Elas iam ser, né, destruídas em questões de segundos, tá? Então, principalmente por questões de proteção, né, e por questões mercantis, econômicas e de guerra, elas resolveram se unir, tá? E o que isso desencadeou? Consequentemente, em 1787, a criação da Constituição, né? E a adoção, né, da forma federativa de Estado. Ou seja, o que diferencia uma federação de uma confederação? Na federação, os membros que fazem parte dessa federação são estados, são membros que possuem... Opa, fechou aqui. Voltou. Os membros que fazem parte da federação possuem autonomia, né? E o documento que une essa relação entre esses membros se chama de Constituição, tá bom? Então, é por isso que o federalismo dos Estados Unidos é conhecido por ser um federalismo por agregação ou de movimento centrípeto, porque se deu de fora, ou seja, estados soberanos, né? As colônias, quando se declararam independentes, se constituíram como estados soberanos, tá? Mas abriram mão de sua soberania para possuir apenas autonomia, tá bom? Por isso, a doutrina chama o federalismo, né, classifica o federalismo dos Estados Unidos como federalismo por agregação ou de movimento centrípeto, porque se deu de fora para dentro. Estado soberano, ou seja, fora, né, para dentro. Para dentro por quê? Porque eles começaram a possuir autonomia, tá bom? E outra característica primordial é que a Constituição norte-americana, ela é caracterizada por ser a primeira Constituição escrita no sentido moderno do termo. Gente, é importante vocês saberem também que o constitucionalismo, a Constituição, na verdade, dos Estados Unidos e a Constituição francesa, de 1791,
elas são classificadas, elas são tidas, na verdade, como os marcos formais do constitucionalismo moderno. Mas isso não significa dizer que o constitucionalismo inglês não esteja inserido dentro do contexto de constitucionalismo moderno, tá bom? Isso aqui é só uma pontuação que eu quero que vocês saibam aí para ir para a prova sabendo disso. E aqui, gente, essa segunda parte aqui do constitucionalismo norte-americano são algumas curiosidades, tá certo? A primeira curiosidade é que a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição fundada na soberania popular, né? Fato que se observa com clareza logo no preâmbulo, né? Que se inicia: nós, o povo dos Estados Unidos. Gente, a soberania popular, ela está bastante relacionada com a participação efetiva do povo no processo político. Então, é uma Constituição fundada, sim, na soberania popular, tá? Outra característica primordial é que, apesar, né, da Constituição dos Estados Unidos ser a primeira Constituição escrita que o mundo já viu, não foi o primeiro documento de natureza constitucional, mas sim a Magna Carta Libertatum de 1215 da Inglaterra, tá bom? Não esqueçam disso. Gente, esse tópico aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque em 1803, o constitucionalismo norte-americano aí vai mostrar para o mundo, vai trazer para o mundo, vai colaborar para o mundo, principalmente para o direito constitucional, tá? A instituição do controle de constitucionalidade difuso, através do julgamento, né, pela Suprema Corte do caso Marbury versus Madison, tá bom? O que é esse controle de constitucionalidade difuso e o porquê ele é tão importante? Primeiro, porque a partir do julgamento desse caso, ficou entendido que quem tem a competência para declarar a inconstitucionalidade de uma lei é o Poder Judiciário. Ou seja, qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Daí o nome controle de constitucionalidade difuso, porque qualquer juiz ou tribunal tem a competência para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. E isso não se restringe a um único órgão, ao contrário do que ocorre no controle de constitucionalidade concentrado, porque se concentra, essa competência de declaração de inconstitucionalidade da lei se concentra em um único órgão, tá bom? Outra importante elucidação característica, na verdade, que vocês precisam entender desse caso, por que esse caso é tão importante do ponto de vista doutrinário no direito constitucional? É porque a partir do julgamento desse caso, além dessa afirmação, né, de que o Poder Judiciário, qualquer juiz ou tribunal, tem a competência de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, esse caso também colaborou para a gente entender a ideia de supremacia da Constituição. Ou seja, a Constituição ela está no topo do ordenamento jurídico, de tal maneira que todos as normas infraconstitucionais precisam estar de comum acordo com ela. E se não estão de comum acordo com ela, devem ser declaradas como inconstitucionais, tá? A ideia de supremacia da Constituição é exatamente essa. É a prática do controle judicial das leis, a prática de controlar a constitucionalidade das leis, né? Como eu já coloquei para vocês aí, ela foi a primeira Constituição escrita e, inclusive, foi a primeira Constituição escrita que trouxe a forma, a República, né, federativa, tá bom? É uma Constituição, é um modelo de constitucionalismo, digo mais, de constitucionalismo baseado na separação de poderes, tá? Além disso, é uma Constituição classificada como rígida, né? Ou seja, ela possui um processo mais dificultoso, um rito mais dificultoso para ser alterada, tá? Então, é igual à nossa Constituição aqui. Se a gente for pegar o artigo 60 da Constituição Federal de 1988, você vai ver que existe um rito mais dificultoso, tá? Para se emendar a Constituição, para alterar a Constituição, que é um rito que se difere da legislação comum, de uma legislação ordinária, de uma legislação complementar, tá bom? Outra característica importantíssima e que vocês não podem deixar passar nunca é que o constitucionalismo norte-americano, ele se construiu a partir de ideias justnaturalistas e liberalistas, tá? E, consequentemente, o texto constitucional ia ter esse caráter liberal, tá?
Então, é uma Constituição, é um modelo de constitucionalismo fundado aí trazendo traços de caráter liberal, né? Trazendo, elucidando, consolidando direitos de primeira dimensão, direitos de cunho negativo, né? São os chamados direitos de as liberdades negativas, tá? Por quê? Porque liberdades negativas, porque esperam uma não intervenção do Estado para que o indivíduo consiga exercer o seu direito. Então, o Estado, não intervenha para eu conseguir exercer meu direito à liberdade. Estado, não intervenha para eu conseguir exercer o meu direito à propriedade. Estado, não intervenha para eu conseguir exercer o meu direito à vida, tá? Então, gente, é basicamente isso que vocês precisam saber de constitucionalismo norte-americano, tá? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Provavelmente vai ter uma questão na prova sobre esse assunto. Tá bom? Então, essas são as características primordiais que vocês precisam ir para a prova sabendo, tá bom? Sobre constitucionalismo norte-americano. Vou parar aqui de gravar.